Existe uma grande diferença entre você ouvir falar sobre imigração e você sentir na própria pele a insegurança imigratória. No vídeo de hoje eu quero falar sobre imigração ilegal, quando você fica irregular em um país, principalmente falando aqui da Itália. Bom, gente, por que eu quis trazer esse vídeo hoje aqui para vocês? Porque eu tenho visto muitos vídeos de pessoas romantizando o processo de imigração, principalmente o fato de você ficar ilegal em um país. Eu não estou aqui para fazer julgamento, longe de mim julgar ninguém. Quem sou eu para julgar? Principalmente porque no meu processo de imigração, na primeira fase, eu fiquei irregular aqui na Itália e depois eu fui atrás de corrigir essa situação, né? Mas eu fiquei num período de 1 ano aqui na Itália e o permitido para o visto que eu tinha vindo, que era visto de turismo, era 90 dias. Então eu fiquei muito tempo e eu senti muita insegurança migratória. Além de todos os processos que eu estava vivendo, né? Vivendo em um país que eu não conhecia, que eu não tinha estudado perfeitamente, sem saber falar a língua e sem ter muito dinheiro, eu vivia com a insegurança psicológica de um controle, de ser barrado, de ser expulsa, de trabalhar e não receber, coisa que ocorreu muitas vezes. E é por isso que eu quis trazer esse tema aqui para discutir com vocês, porque eu vejo muita gente romantizando esse processo imigratório. E isso me traz muita angústia, porque eu imagino tantas pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, estão passando por esse processo e assiste esses vídeos romantizando, falando de processos jurídicos e administrativos que não são simples, como se fossem coisas banais, e sem conscientizar essas pessoas das reais consequências quando você fica ilegal em um país. E, como eu sempre falo para vocês, meu intuito é trazer informações precisas, com consciência, para ajudar você no seu processo de imigração sem romantizar e sem dizer que é um conto de fada, do ponto de vista jurídico e administrativo, mas também do ponto de vista pessoal. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar muito sobre esse tema, gente, é um tema pesado. Eu gosto de trazer temas que facilitam o seu processo de imigração. Eu sempre falo como você faz para vir morar, o que você pode aproveitar, o que tem de melhor para a Itália oferecer, mas a gente tem que falar sobre esse tema porque ele é importante para o seu processo de imigração e para te conscientizar que aquele jeitinho brasileiro não dá certo nesse tipo de processo. Bom, para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Dânia Costa, sou uma mediadora linguística intercultural, formada aqui na Itália, especializada em imigração, tem muitos anos que eu trabalho com imigração, eu passei na própria pele, né, todos os tipos de processos imigratórios aqui na Itália. Hoje, eu ajudo outras pessoas que querem fazer esse processo de imigração, que querem vir estudar, trabalhar, que querem vir morar sem esses tipos de visto, né, que seja de trabalho ou de estudo, mas que quer construir uma vida aqui na Itália com segurança, com tranquilidade, fazendo as coisas de forma correta, sem fórmulas mágicas e falando com muita clareza. Para todos os meus clientes, eu sempre falo que não tem como romantizar o processo de imigração, porque é um processo burocrático, difícil, complicado. As portas de entrada para a Itália não são sempre as mais fáceis, né, como em outros países da Europa, e eu reconheço isso. E as possibilidades de você construir aqui uma vida na Europa, partindo dessa porta de entrada para você emigrar, é muito complicada. E é por isso que muitas pessoas acabam usando esses artifícios para conseguir vir morar aqui na Itália. Mas já explicando para vocês, gente, não existe esse processo em que você vem com visto de turismo para transformar ele em visto de estudo ou em visto de trabalho. Se alguém contou isso para você, desconfie, porque está mentindo. E agora eu quero explicar para vocês como funciona esse processo de ficar irregular aqui na Itália e que consequências eles podem trazer para a sua vida cotidiana. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no meu canal, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo e vamos lá que eu quero explicar tudo isso para vocês. Para vocês, eu já vivi a insegurança imigratória e eu sei o quanto é complicado você viver e a sua vida depender de um documento. Não é só as consequências para a sua vida cotidiana, como trabalho, estudo, se integrar, se adaptar, ter acesso a vários serviços aqui na Itália, mas também tem um ponto de vista psicológico. Eu não sou psicóloga, né, gente, mas eu senti na minha pele o que é você ficar sem os documentos aqui, né? A gente fala
em gergo ou em gíria, ficar sem os documentos aqui na Itália. Então eu entendo perfeitamente como você vive esse processo. Você fica com medo, você fica vulnerável, você não consegue viver completamente a Itália porque você sempre fica com medo de um controle, de um policial parar você e pedir seu documento e você tá numa situação irregular e receber a sua carta de via. Você aceita situações que se você tivesse com documento, você não aceitaria. Vou até contar uma piadinha que uma amiga minha contou. Ela falou assim, nossa, eu já escutei tantos desaforos aqui nessa Itália porque eu estou sem os documentos, né? Não expondo a minha amiga, né? Eu também já fiquei irregular, nesse período eu também estava irregular. Que no momento que eu tiver o meu documento, eu vou dar na cara de todo mundo. Que eu quero ver o que eles vão fazer. Então, assim, só para descontrair um pouquinho, é você aceitar várias situações que você não aceitaria se você tivesse uma situação regular. Porque você fica com medo de uma pessoa te denunciar, você fica com medo de você se envolver numa confusão e você tem muita coisa a perder, né? Você tem todo o investimento que você fez para vir morar aqui na Europa, né? Que eu não sei quanto que você gastou, mas só as passagens não é barato. Então, se você investe numa vida aqui na Europa, eu tenho certeza que é um investimento realmente. E você fica pensando, eu perdi tudo isso, eu vou me meter numa confusão, então eu vou baixar minha cabeça, vou aceitar aquilo porque eu estou irregular e pode trazer consequências para minha vida. Gente, quando eu estava aqui irregular, eu trabalhei para uma brasileira, para uma italiana, elas não me pagaram, só para vocês verem a situação. E eu fiquei com muito medo de denunciar elas, porque eu fiquei com medo, eu estou irregular, como é que eu vou denunciar ela? Eu também não conhecia a legislação italiana e naquele momento, se eu tivesse denunciado essas duas pessoas, essas pessoas teriam que me contratar e ainda ter que pagar uma multa. Mas quando a gente não tem esse conhecimento, a gente fica muito vulnerável e toda a situação fica muito maior do que aquilo que a gente pode gerenciar. Então eu entendo perfeitamente como é você estar em uma situação irregular. Lembrando que eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu para julgar? Eu já fiquei em uma situação irregular, mas é para conscientizar você que está aí no Brasil e já pensou nessa possibilidade, ou você que está aqui e está vivendo essa situação. Eu quero dizer para você que tem a possibilidade sim de você regularizar a situação, de você ter uma vida aqui na Itália com o seu documento, usufruindo de todas as vantagens, né? Sistema sanitário nacional, viajar para outros países da Europa, construir uma história de residência aqui para depois, se você quiser, solicitar a sua cidadania e não aceitar trabalhos e contratos que não respeite a legislação e que traz danos para você, como por exemplo, contrato de trabalho e contrato de aluguel. São todas essas consequências que você sofre quando você não está em uma situação regular aqui na Itália. Para além disso, existem outras situações que podem trazer danos para você como pessoa, né? E juridicamente. E aí eu quero falar dos vários tipos de expulsão ou de problemas administrativos que acarreta quando você está em uma situação irregular. Lembrando, gente, que eu já fiz um vídeo aqui falando que as fronteiras italianas e europeias estão usando um novo sistema de reconhecimento, né, de ingresso e saída. Então, a partir dos próximos meses, se você entra aqui na Europa, eles vão registrar o seu rosto, as suas impressões digitais, o seu passaporte e eles vão verificar até quando dura a sua estadia, a sua permanência na Europa. Então, independente do país que você entre, vai ser um sistema unificado que vai ter a possibilidade de verificar se você ficou no período correto ou se você ultrapassou o limite permitido para aquele tipo de visto que você estava no momento. Então é muito importante você se atentar que existe várias restrições para esse tipo de imigração e cada vez mais está mais complicado para você fazer esse processo sem planejamento, sem estratégia e correr vários riscos, principalmente para a sua segurança. Então vamos lá que eu quero falar dos processos administrativos que ocorrem quando você está em uma situação irregular. As reais expulsões administrativas. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar sobre as expulsões administrativas, eu quero explicar primeiro dois fatores. Você pode entrar e ficar irregular, né? Ou, por exemplo, você entra com visto de turismo e depois você ultrapassa os 90 dias. Então você fica em uma situação irregular. Então, talvez você tenha planejado ou ocorreu e você acabou ficando, como acontece com muitas pessoas, como ocorreu comigo. Ou você entra em uma situação legal, né, com visto, por exemplo, de estudo, e você pode ficar em uma situação irregular. E aí eu vou falar de alguns
situações que portam você a ficar irregular, mesmo você entrando de forma regular aqui na Itália, de forma legal. Quando você entra com visto e você não se solicita, com visto de estudo, de trabalho, enfim, qualquer visto que você entre e você não solicita o seu permesso de soggiorno dentro do tempo indicado. Por exemplo, quando você chega aqui na Itália, você tem até 8 dias para solicitar o seu permesso de soggiorno ou declarar a sua presença no território italiano, que é a Declarazione di Alloggi e Ospitalità. Quando você se hospeda em um hotel, o hotel faz isso para você. Quando você vai para casa de alguém, esse alguém que está te hospedando, com risco de multa, tem que declarar a sua presença na questura da região onde ele mora ou ela mora. Por quê? Porque você precisa declarar que você está no território italiano. E a pessoa que te hospeda, ela corre o risco de levar uma multa se ela não faz. E a multa vai de 150 a 1.000 euros. Mas depende muito de cada comune. Então, a pessoa que te está hospedando, ela tem que declarar a sua presença, mesmo que você venha com visto de turismo. E se você vem com visto, de estudo ou de trabalho, por exemplo, você tem que declarar a sua presença e solicitar o seu permesso de soggiorno. Outras situações que você pode ficar ilegal. Se você tem o seu permesso de soggiorno e ele venceu e você não solicitou um novo, então você pode ficar irregular. Ou você tem um permesso de soggiorno e ele foi negado e você continua no país. Então, você está em uma situação irregular. E o que ocorre quando você está em uma situação irregular, mesmo que você tenha entrado legalmente no país? Você corre o risco de algumas expulsões. Existem vários tipos de expulsões, Eu não vou falar todos aqui, mas eu vou falar os principais, que são expulsões administrativas. Bom, gente, agora eu quero falar para vocês os principais motivos que podem causar a expulsão do território italiano. Lembrando que, em alguns casos, você pode pedir a révoca desse motivo, mas você precisa mudar a sua situação. E aí depende muito do motivo da sua expulsão, mas você precisa contratar um advogado e entrar com a ação administrativa para poder ter, essa expulsão revogada. É um processo muito complicado, não dá para me explicar aqui num vídeo para vocês. Eu não faço esse processo, precisa ser um advogado, mas eu quero falar os principais motivos. Como eu já falei para vocês, você pode entrar numa situação legal e ficar ilegal, ou você pode já entrar em uma situação irregular, que é quando você não passa por uma fronteira, quando você não vem de avião e passa no aeroporto, ou quando você entra naqueles barcos que a gente vê sempre, que entram aqui na Itália, de forma irregular em Lampedusa, quando as pessoas fazem esse tipo de ingresso. Então, isso pode causar a expulsão, que é a expulsão por ingresso irregular. Eu até trouxe minha colinha aqui para não errar e falar tudo certinho para vocês. O outro motivo para a expulsão é a expulsão por irregularidade no permesso de soggiorno. Um caso quando o seu permesso de soggiorno vence e você não renovou ou não renovou dentro do prazo previsto. Então, isso pode causar a sua expulsão. Outro caso é expulsão por motivos de perigo social, quando a pessoa fez alguma ação que causa um perigo para o Estado ou para as outras pessoas. Então, essa pessoa pode ser expulsa quando ela faz um reato, algum ato criminoso. Então, essas pessoas podem ser expulsas. E tem o procedimento de expulsão, e tem um procedimento de expulsão sem a possibilidade de entrar novamente no país. Porque tem alguns casos que depois de 5 anos você pode entrar no país novamente. Em alguns casos, você tem a expulsão definitiva, que você não pode entrar mais no país. Então, para todos esses tipos de processo de expulsão, o ideal é você consultar um advogado para saber quais as suas possibilidades para extinguir nesse processo administrativo, mas lembrando que você precisa mudar algumas situações na sua estadia, na sua permanência. Então, se você está com permesso irregular, você precisa regularizar o seu permesso. É um exemplo, gente. Mas existem outras nuances dentro desse processo de regularização ou para revocar esse processo administrativo.
Bom, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Eu tenho certeza que esse vídeo ficou muito longo, ficou muito pesado. Eu quero repetir aqui pra vocês que o meu intuito não é julgar ninguém, mas mostrar pra vocês que esse processo de imigração é um processo difícil, burocrático, que tem várias nuances, que pode trazer benefícios quando você faz o processo de forma correta, consciente, planejando, sabendo de todos os processos, né, como funciona o ingresso em um outro país. E tem a parte onde você deixa tudo para lá, vai levando do jeito que as redes sociais dizem, romantizando o processo de imigração e burocrático, que não é fácil. E você corre risco de estar em uma situação de vulnerabilidade física e psicológica, com pressão, com medo de viver em um país porque você não está em uma situação regular. E isso é um assunto muito sério. E foi por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui para mim se vocês têm dúvidas sobre esse argumento. Lembrando que eu não sou advogada, eu sou uma mediadora linguística. Eu fiz uma parte do meu curso que fala sobre esses processos de imigração e me especializei principalmente em imigração, mas se você está em uma situação de expulsão, eu não posso te ajudar, já vou adiantando aqui, porque geralmente quando eu publico um vídeo aqui nas minhas redes sociais, eu recebo muitos e-mails relacionados àquele vídeo, então se você recebeu uma carta de expulsão, eu não posso te ajudar, você tem que contatar um advogado, um especialista em imigração aqui na Itália, né, para te ajudar nesse processo. E eu espero que dê tudo certo com o seu processo de imigração. Se você precisar da minha ajuda, entre em contato comigo através do e-mail ou do WhatsApp, que sempre que eu posso eu respondo vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.